A reverência no momento do culto faz toda a diferença para mim, porque eu estou cultuando o Senhor. Eu não posso me preocupar com quem está do meu lado. E se eu tenho medo de que a pessoa do meu lado me veja expressando alguma coisa, isso já atrapalhar o meu culto ao Senhor, eu estou mais preocupado com a pessoa do meu lado do que preocupado com adorar a Deus. Então eu não posso também levar isso a sério. Se a pessoa não quer adorar, então ela não deveria estar ali. Porque aqui é o lugar onde nós viemos hoje para adorar o Senhor. É culto a Deus. Não pode ser outro lugar. Cultuar, culto com entendimento. Esse é o culto que Deus quer. Entendimento, saber o que está fazendo. Eu sei a letra que estou cantando, o que essa letra significa. Se não sabe, se não entende a letra, pergunta. Pega o dicionário, já está usando o celular na igreja, já vai lá no dicionário ali e vai ver o que significa aquela palavra. Porque quando você cantar, você vai dizer, agora eu entendi o que eu estou cantando. Você pega uma palavra difícil que não é usada normalmente, aí você vai ficar sem saber o que você cantou. Ok? Aleluia. Bom, a síntese desse tópico aí é: adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração, é a exaltação de quê? Da majestade divina, ok? Agora, o centro do culto pentecostal, qual que é o centro do culto? O que é o centro do culto? A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Várias formas de se manifestar a fé no Senhor. E ele é o centro da nossa adoração. Muitos opositores da obra pentecostal, eles costumam nos acusar em que em nossos cultos nós damos muita ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de chamar os crentes pentecostais de monetistas, montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada, porque, amados, o Senhor Jesus é o centro da adoração. Quando Jesus deu os discípulos receber o Espírito Santo, ele disse assim: esse Espírito que eu dou para vocês, ele levará vocês a me adorar. Então, se eu tenho o Espírito Santo, automaticamente esse Espírito Santo que habita em mim, ele vai me levar a adorar Jesus. Então eu não preciso me preocupar em adorar Jesus, porque o próprio Espírito Santo, que a gente valoriza ele também, porque ele é Deus também, ele nos levará a essa adoração espontânea. A gente vai adorar Jesus. Então os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração a Deus Trino. A declaração de fé da Assembleia de Deus, amados, ela diz que nos reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. O que é Deus Trino? Quando a gente adora a Trindade, isso é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse que faz essa indução de adorar a Deus é o próprio Espírito. E onde está Ele? Dentro de nós. Então, quem dá vazão ao Espírito Santo vai com certeza adorar a Deus. Então esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Não dá para separar o Espírito Santo de Deus e de Jesus. Quando você faz alguma coisa para um, já está fazendo para os três. Se você adora Jesus, adora a Deus, é lógico que é o Espírito Santo que está nos levando a isso. Ninguém adora sem o Espírito Santo. Não estou entendendo? É alguma coisa que precisa ser
acrescentada ou tirada? Nós não confiamos naquilo que a carne pode nos levar a fazer. Nós queremos ficar espirituais. E se estamos espirituais, seremos guiados pelo Espírito de Deus para todo o propósito no culto ao Senhor. Nada vai sair fora do padrão de Deus. Um culto, o segundo subtópico aí, um culto vibrante no poder do Espírito. Lá no assunto em 1 Coríntios 14, é a adoração ali. A expressão paulina, quando vos ajuntais, ele está dizendo que é a igreja reunida. Aos cultos, a exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina que muita coisa sobre o culto, entre elas eles ensinam que o culto não era entediante e nem consistia em um pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia interação. Na terça-feira a gente chama culto interativo. Por quê? É um culto que nós gostamos que haja participação da igreja. Esse culto agora aqui é de estudo. Então os irmãos podem interagir. Bom, pastor, eu queria tirar uma dúvida. Você pode. Que isso faz parte desse momento de reconhecimento e conhecimento que ajuda outros a tirar a dúvida que você muitas vezes tem, pensa que só você tem. Quando você pergunta, você é mesmo. Aí o outro também é elucidado. Amém? Os crentes não eram espectadores da igreja, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina, do 26 ao 32, que indique que essa manifestação dos dons era restrita à liderança da igreja. É por isso que nós estimulamos os irmãos a buscar os dons espirituais. Aí colocar depois em regra, conforme o capítulo 14, colocou a forma de como usar esses dons, ensinando para que começou a acontecer isso na igreja de Coríntios. Começou todo mundo a usar o dom ao mesmo tempo e Paulo então teve que corrigir para que cada um falasse por sua vez, para que tudo fosse aproveitado e a igreja edificada. É isso que aconteceu. E lá, mais uma vez, a gente lembra que nós éramos considerados exatamente que impediam do Espírito Santo agir, porque a gente não deixava que as pessoas fizessem tudo ao mesmo tempo. Assim, o pastor não dá liberdade. Claro que não dá liberdade, só que tem o tempo certo para cada um fazer a sua parte, o seu uso dos dons. E é a Bíblia que ensina. Então, quando a gente ensina algo que é eu que quero, mas quando você fala, irmãos, se você está falando em língua na igreja, mas não tem intérprete, então fique calado, fale com você mesmo, com Deus. Não pode falar em língua, não é pentecostal. Mas a Bíblia está falando. É Paulo instruindo a igreja. Ele não proibiu falar línguas. Ele falou que se não houver intérprete, a igreja não será edificada. A quem a língua edifica? A igreja. Hã? A igreja. Assim mesmo. Então, se eu estou aqui num culto, começo a falar em língua, direto, assim, forte, alto, o que vai acontecer com a igreja? Vai atrapalhar. Agora, se você começa a falar em língua, e aí Deus dá ou a você a interpretação ou a outra pessoa, então a igreja será edificada. Ok? Então, o contexto aqui, desse forma que Paulo está falando, ela indica que a participação dos crentes em geral era feita durante os cultos. E a característica do terceiro subtópico, pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Por exemplo, a liturgia dos cultos constava de oração e cântico, né? 1 Coríntios 14, 15 fala: o louvor parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos, e a leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparece como um elemento do culto cristão em outra fonte paulina. Por exemplo, Paulo fala a Timóteo: persiste em ler
exortar e ensinar. Os irmãos, imagina, num culto como esse de estudo, o quanto vocês estão pegando, nós estamos pegando de verdade e de que pode ou não pode, ou se deve ou não se deve fazer num culto. Então nós vamos ver que temos perdido muito de interagirmos no culto, deixando a liberdade para o Espírito, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber que o formalismo no culto não traz tanta bênção assim como a liberdade dentro dos padrões de Deus, que é o Espírito Santo quem conduz essa liturgia. A instrução que é dada por Paulo, ela é uma referência a uma leitura pública. Então, nossa igreja lê publicamente para a igreja, nós chamamos a leitura oficial, que é aquela leitura feita sempre no princípio do culto. Depois pode os irmãos virem ao testemunhar, fazer outra leitura também, ok? As ofertas também são partes da adoração bíblica. A gente costuma dizer que um culto nunca está completo quando faltou a oferta. Agora, a oferta nunca é obrigatória. É dado a liberdade para quem quer ofertar. Eu estava indagando uma vez num culto do meio de semana, e quando termina o culto, eu falei para o pastor, não vai ter oferta? Ele falou assim, a gente não tira oferta durante a semana, só no domingo. Eu falei, mas e a minha oferta que está aqui, que eu não estou aqui no domingo, para quem eu vou dar? Eu falei assim, pastor, você não pode negar o direito da pessoa a ofertar. Você não pode obrigá-las a ofertar, mas deixar à disposição. Quem trouxe a oferta ao Senhor pode trazer ou pode entregar. E é interessante que eles tinham dificuldades também financeiras até por causa disso. Por quê? Muitos crentes, finais de semana não podem ir na igreja. Eles estão trabalhando, fazendo zanguiô, essas coisas. E durante a semana viam. Então durante a semana eles queriam entregar o dízimo, as ofertas, mas não podiam. Por quê? Porque não era recebido. Mas no domingo eles também não iam. E acabavam gastando dinheiro. E depois desse dia que eles começaram a dar a oportunidade, assim, ninguém é obrigado a dar, ninguém é constrangido a dar. É um ato voluntarioso de gratidão a Deus, que cada um faz conforme Deus colocou no seu coração. É isso que a Bíblia ensina. Mas se você não dá essa oportunidade, a igreja perde a oportunidade de ser abençoada também. Porque tem gente que quer abençoar a igreja, gosta de abençoar. Tem os seus pão duro, munheca, que realmente acham que a igreja pede muito dinheiro, que a igreja, o dinheiro tem que ser usado para outra coisa. Não tem problema. Esses aí, mas esquece, deixa para lá. Eu estou falando daquele crente que tem gratidão no coração, que gosta de abençoar a obra de Deus, que sabe que a obra de Deus precisa ser abençoada nessa parte financeira para poder ter os seus projetos, comprar os seus equipamentos, pagar os aluguéis, despesas de luz, água e tudo mais, telefone, e gastar com os obreiros de viagens, combustível. A igreja precisa, e quem vai sustentar a igreja? O governo? Não. É quem participa dela, e Deus sempre está abençoando quem faz isso. Então, a oferta sempre faz parte do culto. E esse pastor depois me agradeceu, que começou a aumentar mais de 30% das contribuições da igreja. Eu falei, e você obrigou alguém a fazer? Não, a gente só falava que quem tivesse oferta, trouxesse. Está vendo? Então, não é que você não queira constranger o crente a dar. Você está constrangendo a não dar, quando a gente quer. E eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido. Me negaram o direito de eu ofertar ao Senhor. Aí eles parece que entenderam um pouco a questão, né? Agora, o objetivo, então, de tudo isso, amados, é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Veja 2 Coríntios capítulo 9.
versículo 7. O que está escrito aí com relação a isso? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os irmãos estão vendo aí? Cada um contribua segundo o propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou até podemos acrescentar constrangimento, porque Deus ama quem? Quem entrega com alegria, entende? Terceiro tópico agora. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Bom, as reuniões, nós temos reuniões de adoração, né, que são diversificadas essas reuniões. Muitas vezes, os cultos são públicos, são chamados também como culto da família, de oração, de ensino, doutrina, escola bíblica dominical, a nossa, no caso, escola bíblica sabatina, porque é feita no sábado, e com crianças, adolescentes e jovens, como nós temos feito cultos aqui, mais com os jovens. Mas vai chegar um tempo também que podemos fazer, depende de quem trabalha com as crianças, de fazer um culto que será dirigido pelas crianças, até mesmo na pregação. Já pensou uma criança pregando? Deus pode usar poderosamente, que Deus usa assim. Agora, as nossas reuniões de oração, a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Nenhum deles é negado o púlpito, todos têm oportunidade de falar à igreja e o que Jesus fez na sua vida. Então, são testemunhos que edificam a igreja. Sobre salvação, testemunhos sobre cura, libertação, outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos, que são os milagres registrados na Bíblia, que inspiram levar os irmãos a receberem a bênção. Sempre diga para as pessoas: Deus pode curar. Deus é um Deus de milagres. Continue dizendo, porque ao você repetir essas palavras, você mesmo vai acreditar nelas. Porque muitas vezes a gente fala de uma forma superficial, não acreditando que Deus vai fazer um milagre ali naquela hora. Não importa, Deus é um Deus de milagres. Se Ele fizer, como que é? Ele é Deus. E se não fizer? É Deus. Então foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos maior denominação evangélica do país. A Assembleia de Deus hoje é maior. Por quê? Porque deu liberdade para os irmãos que não são pastores formados a também se manifestarem, testemunharem e também evangelizarem. E esse evangelismo, que eles chamam de evangelismo de pessoas que não são obreiros da obra, mas se tornando evangelistas, como Paulo disse, fazem o trabalho de um evangelista. O que é fazer o trabalho de um evangelista, irmãos? O que você entende por faça o trabalho de um evangelista? Quero ouvir vocês. Está aberto. Fazer evangelização. Hã? Fazer o ID, né? Evangelizando. Ajudar o pastor. Ajudador. Hã? O que você falou? Ajudador. Ajudador. Evangelista. O nome já está falando. O que Evangelho. Pregar Pregar a palavra. Pregar para evangelizar. O que é evangelizar? falar de Jesus. Para quem? Para aqueles que não conhecem Deus. Falar de Jesus para as pessoas. Isso é evangelizar. Olha, eu vou evangelizar aquela pessoa ali. O que você vai falar? Jesus. Salva, perdoa, liberta. Na fábrica você está comendo ali, uma pessoa faz uma pergunta para você, conta um problema na vida dela. O que você faz? Aproveita para evangelizar. Fala assim, ó, Jesus, Ele pode te ajudar. Eu vou orar, nós vamos orar na igreja e Jesus vai te dar a bênção, vai te dar a vitória. Isso é evangelizar, é falar de Jesus, falar do Evangelho, que Ele salva. Então,
cada crente ele tem essa autoridade de Deus para ser, não precisa ter um cargo de evangelista. Todo crente ele pode evangelizar, falar de Jesus, porque as oportunidades são muitas. E hoje em dia, principalmente, amados, se você se ligar com Deus, para Deus, tantas necessidades, me dá sabedoria, que teu Espírito Santo possa usar a minha vida para evangelizar essas pessoas, oportunidade. Porque o que está acontecendo hoje com as pessoas na fábrica e no mundo, amados, é o que acontece nos hospitais. Porque hoje, nos hospitais é um lugar de gente doente. Então ali eles ficam mais sensíveis, ficam mais, assim, mais para receber alguma palavra, eles ficam mais... Nós somos abertos. o coração está aberto, está sensível. Agora, isso não é só no hospital, agora em todo lugar, as pessoas estão desesperadas, estão com medo, o pavor. Será? E aí você tem a oportunidade de falar de Jesus. E pastor, o que é evangelista tal? Evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza, que prega a palavra, que fala de Jesus. Entendeu? Então você é um evangelista se você prega a palavra. Você faz um trabalho do evangelista. O que é trabalho? É evangelizar. Marcos 16, o que Jesus disse? 15, 16. Ide por todo mundo. Prega esse evangelho. Isso é, evangeliza. Evangelizar é pregar a palavra. Para quem ele falou? Todos. Aqui só quem vai evangelizar aqui é o Alisson, que ele é evangelista. Isso aí. Aí ele ficou olhando assim, mas só eu. Todos podem fazer. Amém? Culto pentecostal, né? Essa adoração a Deus, ela quando é feita, mas ela tem que ser sempre baseada naquilo que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo aqui na igreja, ele pode estar dando um dom para você agora, ele pode estar curando enfermidade sua agora, ele vai movendo-se dentro daquilo que o seu coração está pedindo. Deus conhece o coração. Você não pode falar que alguém está falando. E você muitas vezes tem medo de se expressar, porque para não atrapalhar. Mas Deus está ouvindo o teu coração agora. Ele sabe o que você precisa. Ele quer dizer para você: sossega. Sossega a tua alma. Eu sei, eu conheço a tua necessidade. Aleluia. Me adora. Me adora. É só o que você precisa. O resto eu faço. Ele é Deus, amado, ele conhece. Então isso que você tem que pensar. Interessante que a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e não os milagres registrados na Bíblia, que inspiram e levam os irmãos a receber a bênção, tá? Agora, foi uma dessa maneira que crescemos, foi dessa maneira. Por quê? Que nós crescemos. O que é crescer, amados? Como ele diz aqui, por que nós tornamos a congregação maior? Porque como o povo evangeliza e conta as bênçãos, dá testemunho, tem a oportunidade de vir aqui na frente. Quantas vezes o pastor Alberto pergunta: irmãos, quem tem um testemunho para dar? Exatamente a oportunidade de você, que recebeu a bênção do Senhor, edificar a igreja, abençoar aqueles que muitas vezes estão sem saber o que fazer. Não, mas Deus curou ele, então Deus pode curar eu também. Aí você edificou, incentivou a fé daquela pessoa. O testemunho, além de ser a gratidão a Deus,
é uma forma também de mostrar às pessoas que elas também podem receber o que você recebeu. Quantas pessoas não foram abençoadas, né, com testemunhos, né? Agora, deve ser testemunho, não testemunho. A gente não contar só derrota, né? Mas conte testemunho, aquilo que Deus fez. Se Deus não está fazendo, a gente precisa ver o porquê que Deus não fez. Às vezes Deus fica em silêncio. Deus pode responder 3 coisas para você: sim, não ou espere. Essas 3 respostas Deus dá. E a gente precisa estar preparado para qualquer uma delas. Porque se Deus diz não, Ele tem motivo para dizer não. Ele é perfeito, amém? Amém. Se Ele diz sim, então é porque Ele viu que isso realmente é a vontade dEle para a sua vida. E se Ele diz que espere, é sinal de dizer: espera que eu quero fazer você entender isso. Depois eu te dou. Ou não. Porque às vezes a gente pede uma coisa hoje, e depois a gente vai agradecer a Deus por Deus não ter ouvido a oração. Assim, ai, se eu tivesse, eu não orei e pedi a Deus, né? Principalmente em negócio de casamento, viu? A pessoa depois se arrepende. Não adianta mais, agora casou. Olha, isso mesmo. Pense bem antes de casar, você que está solteiro. Porque depois de casado, aí agora, como diz aquela, não é carregar a cruz? Não. A cruz é individual, tá? A cruz não é outra pessoa, não, que a gente carrega. A cruz é nós mesmos, tá bom? Então, se eu fiz alguma coisa errada, a cruz que eu estou carregando é porque é o meu erro que eu vou carregar, não é o dos outros. Porque tome cada dia a sua cruz e siga, né? É individual, ok? Não coloque a culpa de cruz que você está levando nos outros, não, porque o problema é seu, não é do outro. Ok? Talvez a outra pessoa também estava carregando a mesma cruz, ou a mais pesada que você até. O que mais, amados, nós podemos entender aqui? Ele disse aqui, né, cada um, quando vos ajuntais, cada um de vocês tem o quê? Doutrina, revelação, visão. É os dons espirituais sendo colocados em prática. Aí você pode falar: irmão, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma profecia. Ou você pode falar a profecia. O culto, ele é uma liberdade para o Espírito agir através da sua pessoa. Então, quando a gente pensa em liberdade, não é a nossa liberdade, a liberdade do Espírito é em nós, para que o culto seja o quê? Como que a gente pensa num culto, amados? Para que a gente faz o culto? Para quê? Para Deus. Hã? Para? Fale alto. Adorar a Deus. Isso. Mas todo culto Deus aceita? E aí? Como é que a gente sabesse? O que é preciso fazer para Deus aceitar o nosso culto? Mas o Espírito testifica, né? Oi? O Espírito testifica, né? Testifica. Mas qual é o culto que Deus aceita? Espírito e verdade. Nós lemos ali: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É o vosso culto com Raciocínio. inteligência. Saber o que está fazendo. Ok? Aí Deus vai receber. A alegria, ela vem. O Espírito Santo trabalha aí. São expressões, amados, espontâneas no Espírito Santo, e que o apóstolo ele está tratando do culto pentecostal. Ele se refere dons de línguas, interpretação, profecias no culto. O que está acontecendo aqui agora também é uma profecia.
muita coisa que está sendo falada aqui está surgindo para você como um conhecimento. Profecia nem é sempre previsão do futuro. Profecias vêm falando do momento agora, atual, revelando coisas que estão acontecendo. E é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. É interessante que a irmã Nakayasa veio aqui, e o que ela falou comentou com as irmãs? Eu vou nas igrejas até, mas eu não sei, aqui eu sinto uma coisa diferente. Ela falou isso. Então o culto tem que ter isso, amados. Não importa se a pessoa está entendendo direito a língua ou não, ela tem que sentir. A nossa irmã Lança, lembra? Ela ficava aqui, nós sugerimos, irmã, tem a igreja do pastor Ben lá, ele fala inglês e traduzido para o japonês, a irmã vai entender. Não, pastor, não precisa. Ela falou, eu entendo. Eu falei, mas como que a senhora entende? Eu não sei, eu entendo. E ela dava uns glórias de vez em quando na igreja, aí eu, glória. Mas então está entendendo. Você entende? O problema é que o Espírito Santo tem a liberdade para conduzir o culto. E terminando agora, irmãos. O que precisamos saber é que o Novo Testamento, ele não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido uma preocupação do Espírito Santo que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência, ok? E nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou um cinema. Isso é, toda vez que você vier para o culto, lembra, nunca diga ou pense, vou assistir o culto. Aqui não é nenhum lugar de um teatro, um show, para você assistir. Quando você vem para cultuar a Deus. Então você e os pais, falem para os seus filhos novinhos, filho, quando nós estamos na igreja, é culto ao Senhor, é para você adorar a Deus, preste atenção que Deus vai falar com você, filho. E as crianças falam, eu nem entendo direito o que eu falo. O Deus, o Espírito Santo vai falar com você, sabe por quê? As crianças ficam tudo brincando aí, escrevendo, lendo, desenhando, eles não estão prestando atenção no culto. Ensina o teu filho, amados, ensine, fale para ele. Diga para ele, olha, presta atenção. A hora que alguém estiver cantando, falando, cante junto, meu filho. Participe, que tem criança que não participa, mas vocês, pais, são responsáveis. Ensinar o filho. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não simplesmente, ele não me interessa, ela não me interessa, pastor. Adianta, ela disse que não entende. Entende sim, amado. A Filipina entende. O português, tem que saber português. A japonesa entendeu o que é sentir o poder do Espírito sem entender o português. Por quê? Porque quem está aqui é a presença de Deus. Quem está aqui é a presença do Espírito. E a Bíblia manda você, como pai e mãe, ensinar o teu filho no caminho que deve andar. E esse caminho que ele deve andar é estar na igreja aqui, participando do culto, cantando junto, adorando o Senhor junto com a igreja, para que ele cresça uma criança espiritual. Porque senão ela vai crescer, e vai dizer, por que eu vou no culto? Mas nem não sei nada lá, ô pai, não sei, eu não gosto. E a hora que ele tiver a idade, ele vai dizer para você, não vou. Você, não, no culto. Não vou. Para que eu vou no culto? Né? E principalmente, amados, cuidado quando você vai comentar sobre igreja, perto das crianças. Cuidado quando você vai comentar sobre problemas que você vê. As crianças, sua esposa que não é crente, seu marido que não é crente, está ouvindo você falar. E você vai ganhar o quê? Se você está comentando e reclamando. Ele vai dizer, não vale a pena, porque se lá é assim, então fica aqui mesmo. Então, em vez de você ganhar, você ajudou seu marido a ficar mais longe, sua mulher a ficar mais longe da igreja ainda. Então vamos pedir a Deus sabedoria e entender isso aqui. Nós não somos espectadores dos cultos como teatro ou cinema.
Nós participamos dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos, louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Amém. Fica um pouquinho meio forte, mas isso é o culto ao Senhor. Nós entendemos que é culto ao Senhor, é reverência e liberdade. Uma liberdade, amados, que ela é trazida com sabedoria e orientação do Espírito Santo. E você comece a colocar em prática isso para você ver como você vai sentir mais a presença de Deus. Os nossos louvores aqui vão ser mais fortes em termos de passar a mensagem do louvor, quando cada pessoa que louvar entender exatamente o que está cantando e expressar a palavra junto com o sentimento, aí a igreja vai adorar a Deus. Nós vamos ficar muito felizes, porque quando Deus se manifesta, a presença de Deus é gostosa demais, né? A gente não quer nem sair, a gente chora, a gente se abraça, a gente, hoje para aniversário, a gente fica feliz e pensa até em abraçar, né? Mas já abraçou lá dentro, no coração já está abraçado, não é verdade? A gente pode fazer aquele abraço virtual, aquele abraço, aleluia, porque é isso que Deus se agrada, um verdadeiro culto com entendimento. Que Deus abençoe. Alguma dúvida, irmãos? Eu vou deixar o nosso evangelista ali, que também é junto com vocês evangelista, tá? Ele só tem a carteirinha, vocês têm também a Carteirão. para vocês responder as perguntas. Oh yeah. Amém. O trabalho nosso é fazer o evangelismo. Tem o evangelismo e a evangelização. A gente, todos nós devemos evangelizar. Não só devemos, não podemos, não só podemos, devemos fazer isso a cada dia. Amém, mas vamos lá. As perguntas. O que é o culto pentecostal? A primeira pergunta. O que queremos dizer com a expressão o culto pentecostal? É a liturgia, é a forma como adoramos a Deus. A forma como adoramos a Deus. Como adoramos a Deus? O pastor falou isso várias vezes, né? Com entendimento, espiritualidade e espontaneidade. O que sai de dentro de você. Qual o momento mais sublime da vida humana? Nossa, essa pergunta qual o momento que você nasceu para quê? Adorar a Deus. Para adorar a Deus. Quem é o centro da adoração? Jesus. Amém. A exortação, o que é a exortação a exortação paulina, a comunidade de Coríntios nos ensina sobre o culto. Como que era o culto? Qual era a essência? E como que eram os cultos lá em Corinto? Hã? Não era entediante. O que era o culto entediante? Isso, não era entediante, nem constituía um período falando em reconhecimento. Havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Como é a nossa liturgia? Como que nós fazemos a nossa liturgia? Ela permite qualquer irmão Yes. adore a Deus com verdade. Qualquer um pode se expressar. Se Deus tem usado você, nós temos buscado o batismo com o Espírito Santo, temos buscado os dons espirituais. Então, com certeza, Deus está falando com você no decorrer dessa semana, no decorrer do que passou. Então, você tem alguma coisa para falar. Faz uma zoom para trás, fala, o que eu li essa semana, o que Deus falou comigo, qual foi o livramento, e você vai ter algo para compartilhar e aumentar a nossa fé mutualmente. Não só viemos receber, nós sempre falamos, né? Nós viemos não só receber, viemos entregar o nosso louvor, e não somente o nosso louvor, a nossa participação que vai ajudar o nosso irmão. Amém? Amém.